A gente tem olhado um pouquinho para o Salmo 23. Domingo passado, graças a Deus que a gente tem um baita pastor aqui nos ajudando no pastoreio. Eu passei muito mal, minha garganta fechou de uma tal maneira, foi febre contínua. Confesso para vocês que na sexta-feira é que começou a dar uma estabilizada. Aí eu liguei para o Zé e falei: Zé, por favor, prega que eu não vou dar conta de pregar. Eu acompanhei a pregação, foi uma enorme bênção. Mas no domingo retrasado, eu comecei a falar sobre o Salmo 23. E você já deve ter decorado esse salmo, ou no mínimo tem uma ideia do que o salmo diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu parafraseei, talvez devo ter errado algumas expressões, mas esse salmo, na sua beleza, nós vimos que na primeira parte é a declaração de que nós temos um bom pastor. Nós temos alguém que se preocupa com a nossa alma, com a nossa história, e que nos colocou dentro de um cenário coletivo. Somos rebanho, somos povo, e quem se comprometeu a cuidar de cada um de nós é o próprio Deus. Então o Salmo 23, ele tem duas metáforas. A primeira metáfora, do versículo 1 ao versículo 4, basicamente fala a respeito do Senhor sendo um pastor de ovelhas. Mas a partir do versículo 5, muda-se esse cenário. Agora ele vai usar uma outra metáfora, a metáfora de um anfitrião, alguém que recebe uma pessoa e ao recebê-la prepara uma mesa para essa pessoa, e essa mesa preparada é uma mesa muito abundante. Aliás, é um salmo da abundância, é um salmo do cuidado, é um salmo do pastor que está dizendo agora: mudamos essa figura, agora a figura do anfitrião, você se assenta à mesa e o cálice que eu coloco para você transborda, eu vou jogar óleo sobre a sua cabeça, e assim a gente muda agora o cenário. Então eu quero olhar com vocês um pouquinho a segunda parte do salmo, que vai nos ensinar a respeito de Deus sendo esse nosso anfitrião, o Senhor, o anfitrião e o seu convidado. Quem que é esse convidado? É o próprio Davi. Salmo 23, um salmo de Davi, que expressa também a história do povo. Guarda isso, o Salmo 23 é o salmo da história de Israel, atravessando o deserto rumo à casa do Senhor, rumo à terra prometida. E nessa travessia Deus vai cuidando, Deus vai se relacionando, Deus vai manifestando a sua bondade. E agora a gente tem a parte em que o salmo muda a metáfora. Deus se apresenta como sendo um anfitrião, alguém que convida. Só que antes da gente olhar para essa parte do anfitrião, a partir do versículo 5, a gente tem que lembrar do versículo 4, que nos fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que que a gente tem que prestar muita atenção no versículo 4? Porque quando a gente começa a ler o Salmo, do versículo 1 até o versículo 6, praticamente ele está falando a respeito de Deus. O Senhor é meu pastor, ele está falando do que Deus faz, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus fará. Mas quando chega no versículo 4, o cenário muda. Dentro do vale, ele não vai mais falar a respeito de Deus, mas ele vai falar com Deus. Perceba, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto a águas tranquilas, águas de descanso, Ele refrigera minha alma, Ele me guia, pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Agora tudo muda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí depois: preparas-me uma mesa na presença dos adversários. Ele vai novamente voltar a falar a respeito de Deus. O único momento que ele fala com Deus, que ele se dirige a Deus no Salmo 23, é no versículo 4, dentro do vale da sombra da morte. E é importante a gente entender isso, porque para a gente falar da mesa do anfitrião preparada, a gente precisa entender que antes da mesa existe um vale. E é um vale que nós não gostaríamos de passar por ele.
É um vale que Davi não gostaria de ter passado por ele. Aliás, é um vale que nenhuma ovelha gostaria de passar, porque é um lugar perigoso, é um lugar com seus riscos, mas é um lugar que faz parte da travessia. Não tem como você não passar pelo vale da sombra da morte. E Davi vai falar sobre isso. E aqui, antes da gente falar sobre essa mesa do anfitrião, a gente precisa entender a importância dos vales que nós passamos. Porque é muito mais sedutor falar para você que se você crê no Senhor como sendo teu bom pastor, você não vai passar mais por vales na sua vida. Vai viver apenas nos altos, nas montanhas. Não, você não vai ter momento difícil. Você não vai passar por lugares sombrios. Não, agora que você tem o Deus Todo-Poderoso, Ele disse que é o seu pastor e nada vai te faltar, então não vai ter mais vale. Mas Davi, para trazer esse contraste, ele fala, olha, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, a gente já falou sobre isso, mas saiba que também não vai faltar os vales. Vai ter momentos bem difíceis. Só que esses momentos são os melhores momentos para a gente experimentar da presença de Deus de uma forma que nós não experimentaríamos fora desses contextos. Se você parar para fazer uma retrospectiva da sua vida, talvez os momentos de alegria, de júbilo, de conquista, de coisa boa que tem acontecido, os passos verdejantes, as águas tranquilas, tudo isso você até consegue se lembrar, se você parar para fazer um exercício aí mental, você vai lembrar de coisa boa. Agora, de momentos ruins, a gente precisa fazer esforço para lembrar? Não precisa. É impressionante como os vales, nós nem precisamos ser lembrados. Automaticamente, a nossa mente busca esses momentos. Isso marca a alma da gente. Isso faz com que a nossa vida quase seja dividida em antes e depois desses vales. Só que se a gente olhar para o vale, entendendo que ele também é um ambiente pedagógico, que o vale é um ambiente gracioso, onde Deus se manifesta, onde Deus opera, onde Deus faz coisas que não podem acontecer se não for nesse ambiente, a gente vai passar a olhar para o vale de uma forma diferente. A gente não vai se desesperar, não vai se angustiar, não vai abandonar a fé, não vai viver como se o bom pastor tivesse nos abandonado, mas pelo contrário, a beleza do Salmo 23 é dizer que os vales existem para todos nós. Mesmo para o povo de Deus que está atravessando o deserto com Deus, que sendo seu bom pastor, saiba que os vales estão aí. Só que tem uma grande diferença. É nesse ambiente que você vai falar com Deus de uma forma que você nunca falou. E quando eu penso na vida de Davi, eu consigo lembrar de 3 vales, talvez haja tantos outros, com certeza há tantos outros vales, mas 3 vales na vida de Davi me chamam a atenção. E o primeiro vale tem a ver quando ele recebe a promessa da parte de Deus que ele seria rei. Ele seria rei sobre Israel, iria substituir a Saul. Porém, antes de acontecer tudo isso, nós temos um Saul que vai persegui-lo constantemente. E não é uma perseguição de falar apenas mal de Davi, mas querer matar o próprio Davi. Você imagina só, você tem uma promessa da parte de Deus, você é alguém que está sendo guiado por Deus, você submete à vontade de Deus, e nesse cenário, alguém começa a te perseguir, querendo te matar. É interessante que Davi, no primeiro momento, ele é pastor de ovelhas. E agora o Senhor vai chamá-lo para ser pastor de um povo. Esse título de pastor também era aplicado ao rei. Então Davi, quando é chamado de pastor, está se referindo também à sua realeza. Onde eu quero chegar com tudo isso? Imagine só, o ambiente que Davi está, do seu trabalho, se torna agora, antes de acontecer o que tinha que acontecer, um ambiente de perseguição, de vale de sombra da morte. Alguém querendo matá-lo. E aí quando eu pensei nisso, eu falei, puxa vida, talvez haja muitas pessoas que vivem seus vales da sombra da morte, exatamente no seu ambiente de pastoreio, exatamente no seu ambiente profissional. O lugar que ele está fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito, do jeito de Deus, para a glória de Deus, mas naquele ambiente há os seus vales, naquele ambiente há quem persiga, por mais que talvez não haja quem queira te matar, assim eu espero, mas tem pessoas que talvez querem matar a sua história profissional, querem que você não assuma o lugar que você está caminhando para assumir, e com isso começam a buscar te sabotar, te expor, te envergonhar, criar situações constrangedoras contra você. Eu lembro que Davi passou por esse contexto na sua vida com Saul. É um vale que Davi passa.
Mas é interessante que dentro desse vale, ele fala com Deus. Ele se relaciona com Deus. E a hora que ele tem a oportunidade de se vingar de Saul, de matar Saul, ele não faz isso. Exatamente por causa da relação que ele tinha dentro dos seus vales, juntamente com Deus. Outro vale que me veio à mente foi quando Davi perde o seu primeiro filho. Vive um luto. Isso é um grande vale. Porque dentro da dinâmica natural da vida, os pais sepultam seus filhos, não é assim? Agora um filho... Não, perdão, os filhos sepultam seus pais, esse é o sentido natural da vida, né? Agora, um pai ter que sepultar o filho, isso é antinatural, é uma coisa, deve ser uma dor, eu confesso, não faço a menor ideia do que seja isso. Um momento em que eu passei perto de um vale desse, em que eu vi a minha filha, a Catarina, próxima da morte, eu percebi assim, sentimentos e algo dentro de mim, um olhar da vida, que eu jamais experimentei fora daquela situação. Então, um pai ter que caminhar para um contexto de eventualmente ter que sepultar um filho é uma coisa terrível. E Davi passa por essa experiência. Ele tem que sepultar um filho. Eu me lembro de um terceiro vale que tem a ver com o próprio filho de Davi, Absalão. E é interessante que o nome Absalão tem a ver com filho da paz, filho do Shalom. Quer que troca, gente? Está estourando aí para vocês? Pode trocar? Vamos lá, senão... Então abre aí para mim esse. Som. Então vai lá, enquanto você vai dando tchauzinho para mim aí, se tiver assim, faz sim. Então nós temos dentro da casa do próprio Davi, o seu filho o perseguindo e querendo matá-lo. Você consegue imaginar isso? Um pai ser assombrado pela história do próprio filho. Filho que até então ele sempre amou. Filho que, ou deveria ter amado, alguns vão dizer que uma das grandes falhas de Davi não foi ter sido o pai que poderia ter sido, mas isso não justifica o próprio Absalão se levantar para matar o próprio pai. Então a história de Davi é marcada por alguns vales, e agora ele vai descrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha que interessante. Quem entende que o Senhor é o seu pastor, quando passa pelos vales, ele não se desespera querendo chamar Deus para dentro do vale, porque ele tem a consciência que Deus está junto com ele no vale. E essa é a grande maravilha da fé cristã. É o Deus que caminha com a gente dentro do próprio vale. Não é um Deus que você vai invocar para participar da tua dor. É um Deus que sente a dor já junto com você. Não é um Deus que você convida para vir ver o que está acontecendo no teu sofrimento. É um Deus que já faz parte juntamente com você enquanto você sofre. É o Deus que anda dentro do vale. E ali Davi vai orar a esse Deus. Eu espero que você, que eu, que nós consigamos olhar para os vales e entender que Deus se faz presente. E pelo fato dele se fazer presente, existe consolo, existe presença, existe graça. Só que depois do vale, o Salmo agora trabalha com uma analogia interessante. Ele vai nos trazer uma mesa. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente nem precisa voltar no tempo para imaginar o que seria preparar uma mesa para alguém, porque hoje a gente faz isso. Hoje, quando você de repente quer receber alguém que você gosta, tem um carinho imenso, você quer demonstrar para essa pessoa o teu carinho, o teu amor, a tua alegria em ter aquela pessoa na sua casa, o que você faz? Você prepara a mesa. O pessoal da antiga faz muito isso, né? O pessoal da antiga tem o costume de pegar os melhores copos, os melhores pratos, os melhores talheres e deixar bem guardadinho. Só tira, bate a poeira, limpa, lava, claro, né? E coloca a mesa quando tem uma visita especial. Se não chegar uma visita especial, aquilo ali fica guardado pro resto da vida. Mas quando chega alguém que para aquela pessoa especial, prepara aquela mesa bonita, né? No dia a dia, a salada vai de qualquer jeito, sei lá, numa bacia, joga o vinagre por cima e vai. Agora quando tem a visita, faz questão de fazer florzinha, faz aquela coisa enfeitada, bonita, coloca o garfinho. É uma maneira de dizer, eu me sinto muito feliz pelo fato de você estar aqui comigo. E essa refeição, essa mesa, é a expressão do meu carinho, da minha honra, da minha alegria por você estar aqui.
Só que existe uma coisa revolucionária nesse salmo. Naquele tempo de Davi, quando a gente lê, por exemplo, a mitologia grega, os deuses não preparam uma mesa para os mortais. Os deuses preparam mesa para outros deuses, para discutir a história dos mortais. Agora, de repente, Davi traz uma linguagem que é um tanto surpreendente. O Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Eterno, o Rei dos Reis, prepara uma mesa para mim. Prepara uma mesa para alguém tão frágil como eu sou. Isso é uma linguagem revolucionária. Os deuses não fazem isso, mas o Deus de Israel prepara uma mesa para o seu povo. O Deus de Israel convida o seu filho, a sua filha, a se assentar à mesa, e essa linguagem da mesa vai permear toda a história. Então agora nós temos um mudar de cenário. Você passou pelo vale, você passou pela dificuldade, mas que bom que você não temeu. Que bom que você pôde dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor se faz presente comigo, porque eu estou falando com Deus, porque eu estou desfrutando da presença desse Deus. Para quem passa pelo vale tendo a consciência da presença de Deus e fala com o Deus que se encontra nos nossos vales, é alguém que tem uma mesa preparada logo depois. E a dinâmica do salmo é muito interessante. Tem vale, mas esse Deus que caminha no vale é o mesmo Deus que depois do vale prepara uma mesa. E essa mesa, Ele unge a nossa cabeça com óleo e faz com que o nosso cálice transborde. Olha que linguagem poética, bonita, de um Deus que vem ao encontro para manifestar o seu cuidado, para assim manifestar a sua honra. E aí ele continua dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A minha oração é que a gente consiga entender que o fato de nós termos o Senhor dentro dos nossos vales, e esse Deus que prepara uma mesa, Ele vem nos dizer que nós não precisamos temer aqueles que se levantam como adversários, como inimigos. Não tenha medo dos seus inimigos. Não tenha medo de quem quer fazer o mal contra você. Não fique perdendo tempo maquinando como pagar o mal para com o maldoso. Não temerei, porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa diante dessa realidade, e é Ele que me guarda desses próprios inimigos. Aí a gente experimenta de paz, aí a alma da gente encontra descanso, aí a gente consegue caminhar. Por isso que ele diz que esse Deus que prepara uma mesa, Ele prepara na presença dos adversários. Aí tem uma discussão, aonde que essa mesa está sendo preparada? Porque se não tivesse a expressão adversários, poderia ser uma mesa preparada dentro de uma casa, poderia ser uma mesa preparada no templo, mas a grande questão é que essa mesa está sendo preparada na presença dos adversários. Provavelmente é a mesma expressão do salmo que nós lemos há 2 domingos, que é o Deus que prepara um banquete no deserto. A ideia é, sabe, enquanto você está na travessia, sabe, enquanto você está indo em direção ao que eu tenho para você, sabe que nesse contexto dos vales, então, existem inimigos, existem adversários, tem gente que quer o teu mal, mas eu vou guardá-lo dentro desse ambiente, na presença desses inimigos, na presença desses adversários, eu irei guardá-lo. E é uma grande honra. A partir do versículo 5, o Salmo vai trabalhar a ideia do Deus que honra. É uma grande honra ter o Senhor como nosso pastor. É uma grande honra passar pelos vales da sombra da morte, que todos nós passamos, tendo o Senhor passando junto, tendo Deus junto aos nossos vales. Isso é uma grande honra. E a beleza dessa mesa é que é como se fosse o guerreiro que voltou da batalha, e após ter vencido, agora esse guerreiro, esse soldado vai ser honrado pelo rei junto à mesa. E aí eu fiquei olhando para esse texto pensando, porque é pela graça de Deus que a gente consegue atravessar. É a graça de Deus que nos convida a sentar à mesa. Mas ao mesmo tempo é como se Deus dissesse: muito bem, você soube responder a tudo isso que eu fiz na sua história. Muito bem, você voltou do campo de batalha, senta agora à mesa que eu quero te alimentar. Muito bem, senta à mesa que eu vou te honrar. Você soube se posicionar como um soldado, você soube se posicionar como um guerreiro, você soube viver como uma guerreira.
E a gente precisa resgatar isso na nossa espiritualidade, porque em nenhum momento a graça de Deus que faz por nós o que nós não temos condições de fazer por nós mesmos, essa graça nos chama a responsabilidade, a sermos pessoas honrosas e honradas diante de Deus. Você parou para pensar no Deus que nos honra pelo fato da gente confiar profundamente nele dentro dos nossos vales? Você consegue imaginar Deus dizendo assim: eu vou te honrar porque no seu pior momento você confiou em mim. Eu vou te honrar porque o vale que você passou, que não foi difícil, você não temeu. Eu vou te honrar. Essa é a grande beleza da graça que nos convida a ter essa responsabilidade, enquanto a gente assim caminha. É uma mesa na história. Depois nós vemos Jesus preparando uma mesa também para os seus discípulos. É a mesa que nós celebramos uma vez ao mês. É a mesa da vitória de Cristo. Nós vimos, nossa irmã Regiane leu no início aqui, Apocalipse capítulo 19, que basicamente é um hino, uma canção de júbilo, porque todos os inimigos do capítulo 17, 18 foram vencidos, e agora é colocado uma grande mesa de celebração na eternidade, para esses que foram vitoriosos e vitoriosas juntamente com o Cordeiro. Nós vivemos uma mesa histórica, são os momentos que Deus na sua misericórdia nos honra. Nós celebramos uma mesa da história de Jesus, mas aguardamos também uma mesa da eternidade, a mesa das bodas do Cordeiro, dessa grande festa. E aí o texto vai dizer que a gente não precisa temer mal algum na presença desses inimigos. Eu fiz outra anotação. Na mesa de honra, agora plenamente na eternidade. Ou seja, hoje a gente se assenta na mesa que Deus nos honra no passar do tempo, mas um dia nós teremos essa mesa de Apocalipse 9 na eternidade. E essa mesa nós precisamos voltar a almejar. Às vezes o nosso coração está tão apegado às coisas da terra que a gente esquece de dizer: Maranata, ora vem sem demora, Senhor Jesus. A gente está tão apegado às coisas que acontecem aqui agora, e limita e resume a nossa vida aqui agora, e a gente esquece da eternidade, do porvir. Existe uma festa preparada, existe um encontro que vai ser celebrado. É interessante que essa linguagem que é usada em Apocalipse capítulo 19, de um noivo com a noiva, permeia a Bíblia toda praticamente. A todo instante Deus vai se usar dessa metáfora de um noivo que vai se encontrar com a sua noiva. A noiva está aguardando o retorno do seu noivo. Você sabe como que funcionava um casamento naquele tempo? Funcionava assim, deixa eu ilustrar para que você entenda essa linguagem de Apocalipse 19, tantas vezes que aparece a linguagem do casamento. Naquele tempo os pais conversavam a respeito da possibilidade da filha casar com o filho da outra família. Então os pais conversavam. A hora que eles chegavam num acordo: ok, a minha filha vai ser prometida ao casamento com seu filho, eles se encontravam e faziam uma celebração e um contrato de casamento. A partir daquele momento, é como se já estivessem casados. Vai ter a consumação lá na frente, num prazo aproximado de 2 anos. Mas o que acontecia? Agora, na casa da noiva, vem o pai do noivo, vem, conversa, faz o acordo, assinam lá um contrato e vão combinar um dote, um preço. O pai da noiva vai ter que pagar um preço pela noiva. Se não pagar o preço, aquele contrato é inválido, ele não é consumado. Depois que paga aquele contrato, aguarda-se dentro desse tempo de 2 anos, o noivo vir para se encontrar com a sua noiva, e ao encontrar a noiva, aí sim ou vão para a casa do pai dele, ou vão já para a casa deles, para consumar e celebrar na intimidade. Agora, olha que interessante, quando a gente olha para essa analogia, o pai do noivo, o pai de Jesus, já pagou o dote pela noiva. A noiva é o povo, a noiva é a igreja. E o dote, o que foi pago, nós vemos Jesus na cruz do Calvário dizendo: tetelestai, está consumado, está pago. A morte de Jesus na cruz é como se fosse o pagar do dote, é o pagar do resgate, é o pagar da propriedade.
Agora o que foi combinado está sendo consumado, está consumado. Enquanto isso, agora a gente aguarda esse intervalo, um intervalo em que a qualquer momento o noivo surge. E o noivo, ao surgir, ele se encontra com a noiva e vai celebrar Apocalipse, capítulo 19, que é a celebração das bodas, numa mesa farta, com todos os fiéis, homens e mulheres, a noiva, a igreja de Cristo. A gente aguarda essa da eternidade. Enquanto isso, a gente vai caminhando, vivendo aqui agora. Olha que interessante. Na mesa ele diz, ele me preparou uma mesa na presença dos meus adversários. Aqueles que me perseguiam, eu não preciso temer. E aí, de uma forma irônica, o Salmo vai usar uma linguagem para dizer, mas tem algo que te persegue. E você não precisa ter medo dos perseguidores, seus adversários, seus inimigos. Mas existe uma perseguição muito boa acontecendo. Aí ele vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Olha que interessante. Perceba o jogo de palavras. Não precisa ter medo dos inimigos que tentam te perseguir. Não tenha medo dos inimigos adversários que estão te seguindo. Não tenha medo. Sabe por quê? Existe algo mais poderoso, mais forte, que te segue. Que é a bondade e a misericórdia de Deus. E essa palavra bondade tem a ver com o amor da aliança. Ou seja, o amor que Deus tem para com você, o amor estabelecido, faz com que Ele te persiga com o amor dEle. Faz com que Ele vá até o fim, atrás de você, com a sua bondade e com a sua misericórdia. É esse amor e misericórdia, essa graça que nos persegue. E aí ele vai caminhar, por fim, dizendo assim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na mesa de honra, nós somos habitando, e um dia para sempre habitaremos com Ele. Ou seja, hoje nós já somos habitados por Deus. Hoje nós habitamos como casa de Deus que nós somos. Mas um dia nós habitaremos plenamente com o Senhor. Hoje Ele habita em você. Hoje nós habitamos com Deus como igreja. Mas um dia nós habitaremos com Ele plenamente. E isso vai fazer toda a diferença. Permita-me ler apenas 3 telas para a gente terminar. Na mesa de honra, não são dos meus méritos, mas tenho responsabilidade para se assentar. Nessa mesa de honra, eu não estou por causa dos meus méritos. Não é porque eu sou bom, mas é porque a bondade e a misericórdia de Deus é que me persegue. É porque o Senhor é meu pastor. É Ele quem preparou a mesa e quem me colocou à mesa. Só que diante dessa mesa, eu tenho que ter responsabilidade ao estar assentado nessa mesa. É uma mesa de honra. É uma mesa de gente que está honrando o nome do seu bom pastor. É uma mesa cujas vidas expressam honra e glória a Deus, não apenas em palavras e canções, mas na sua história. Do jeito que eu lido com as pessoas, do jeito que eu trato as pessoas, do jeito que eu cuido da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, das minhas relações. É ali que eu expresso essa honra ao nome de Deus, assentado à mesa. E aí 3 perguntinhas para a gente pensar e orar. Como você passa pelo vale da sombra da morte? Ou seja, todos nós passamos por vales, ok? Não tem como fugir dos vales. Os vales fazem parte da trajetória da nossa vida. Mas a pergunta é, como que você passa por esses vales? Você passa confiando em Deus? Você passa falando com Deus? Segundo, você tem consciência que está e estará na mesa? Você tem consciência que hoje você está sentado na mesa com o Senhor e um dia você estará plenamente assentado na mesa com o Senhor? E que por causa dessa consciência, nós precisamos buscar ter uma vida honrosa a esse Senhor que nos convidou a sentar à mesa? A sua vida é uma vida que honra a Deus? A minha vida é uma vida que honra a Deus? E aqui eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de você acertar sempre, mas eu estou falando a respeito de gente que quando você olha para a vida dessa pessoa, ou tem um contato com a vida dessa pessoa, você percebe algo diferente na vida dela, alguém que está vivendo para honrar aquele que o colocou na mesa. Será que as pessoas conseguem dar honra a Deus ao se aproximarem da sua história? Por fim, você crê que seus inimigos foram vencidos e a bondade e misericórdia é que te perseguem?
Ou seja, você é uma pessoa que vive amedrontada pelos inimigos. E aí você pode colocar qualquer tipo de nome sobre esses inimigos. Você é alguém que vive amedrontado pelo diabo. Você vive amedrontado pelas forças ocultas, as forças do mal. Você vive amedrontado por espíritos malignos. Você não consegue entender que a cruz de Cristo venceu tudo isso, conforme Paulo vai dizer depois, despojando principados e potestades. Você é alguém que vive com medo do diabo, vive com medo do inferno, vive com medo de Satanás. Você é alguém que vive com medo até mesmo de pessoas que se constituem suas inimigas. Gente que quer o teu mal, e aí por causa disso você se torna um mal, pelo fato de alguém querer o teu mal. Ou você é alguém que tem total consciência que Deus já venceu tudo isso, que em Cristo tudo isso foi vencido, e que o que te persegue agora, e você tem que ter essa clareza e essa paz no coração, são as misericórdias e as bondades de Deus sobre você. Lê isso aqui para a gente terminar. Não tenha medo no vale, pois o Senhor está com você. E logo depois há uma mesa preparada para honrar a sua vida. Ele que preparou a mesa. Fale com o Senhor de dentro do vale e veja a mesa logo à frente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não tenha medo no vale, pois o Senhor está com você. E logo depois há uma mesa preparada para honrar sua vida. Ele que preparou a mesa. Fale com o Senhor de dentro do vale e veja a mesa logo à frente. Feche os seus olhos por um instante, por favor. Eu queria que você pensasse um pouquinho em tudo isso. Porque talvez, quando você se imagina, ou se vê a partir do vale que você se encontra, ou do vale que um dia você passou, parece que isso desordenou a tua vida de uma tal maneira, e se tornou um caos. E a sensação que você teve ou tem, é que você vai habitar no vale. Você vai morar nessa situação. Você não vai sair dessa situação. Mas saiba que o vale está aí para que seja uma passagem. Habitar é na casa do Senhor para todo sempre. Mas não é fácil passar pelo vale. Não é fácil passar por situações que você não consegue ter o controle. No vale a gente não tem o controle. No vale a gente não tem o domínio. No vale a gente não enxerga como gostaria de enxergar a situação. O vale é maior do que a gente. O vale é o vale da sombra da morte. Mas é dentro desse vale que Deus se faz presente com você. Então, de repente, tem a ver com um vale que um dia você passou, e até hoje você arrasta a história desse vale, a dor desse vale, e isso faz com que você ainda permaneça dentro de um vale lá do passado. É um vale da sombra da morte. Jesus na cruz venceu a sombra da morte, venceu a morte, venceu o vale. E sendo o nosso bom pastor, Ele caminha com a gente dentro dos vales existenciais que a gente passa. Mas talvez seja a noite que você fala: Senhor, eu quero colocar um fim, um basta nesse vale, porque eu já estou há muito tempo dentro dele. Talvez já passou do tempo de eu me assentar à mesa e ter um novo tempo na minha vida. Senhor, eu me acostumei com o vale da sombra da morte. E vira e mexe, quando eu penso nele, eu tenho medo. Ou agora eu estou com medo. Ou só de imaginar um vale que há de vir, eu já sou dominado, paralisado pelo medo. Eu estou vivendo com medo. Medo de viver. Medo de existir. Medo de trabalhar. Medo de saúde no ambiente de trabalho. Medo dentro da minha própria casa. Medo de gente
que eu deveria descansar no amor, no cuidado, no carinho, mas eu tenho medo dessas pessoas. Senhor, pelo amor do teu nome, por essa misericórdia, por essa bondade, faz com que eu possa me assentar à tua mesa. Faz com que esse vale seja apenas um testemunho a ser contado e não revivido, ressentido. Faz com que esse vale fique no passado, ou que agora no presente esse vale comece a passar. Peça para Deus te ajudar com os olhos da fé a olhar lá na frente e ver o banquete, a mesa preparada por Ele, a mesa dele, a mesa que Ele preparou, o óleo que Ele há de jogar na tua cabeça, como um sinal de seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom, do Deus que honra pela sua infinita misericórdia, porque já é uma honra ter um Deus que nos honra. O Deus que faz com que o teu cálice transborde, depois de passar por um vale da sombra da morte. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor amado, talvez haja pessoas aqui essa noite que ainda não conhecem o Senhor como bom pastor e nem como bom anfitrião. Gente que não encontrou ainda pastos verdejantes em ti e contigo. Gente que ainda não descansou em águas tranquilas. Gente que ainda não teve a alma refrigerada. Talvez haja pessoas aqui que ainda estão perdidas pelas veredas da vida. Talvez haja pessoas aqui desesperadas dentro de alguns vales. Faz com que possamos olhar e ver essa mesa de graça, de bondade, de misericórdia, essa mesa que nos faz lembrar da mesa de Jesus, que nos faz lembrar do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, do pão comido na mesa, do vinho bebido à mesa. Que possamos olhar, ó Deus, para a mesa de Jesus e o nosso olhar transcender o tempo e o espaço e olhar para a eternidade, para as bodas do Cordeiro, para algo que faz com que esse nosso tempo presente seja tão pequeno, tão pequeno. Senhor amado, obrigado porque o Senhor é o anfitrião que nos preparou uma mesa, que nos convidou à sua mesa, que nos alimenta nessa mesa, que derrama o seu óleo sobre a nossa cabeça nessa mesa, que faz o nosso cálice transbordar, que faz com que não precisamos temer os inimigos a nos rodear. O Deus que nos persegue com bondade e misericórdia, não um Deus que está perseguindo com juízo, com ira, com raiva, com rancor, mas um Deus que persegue com bondade e misericórdia. O Deus que nos faz habitar em si, o Deus que há de nos fazer habitar na eternidade para ti. Em nome de Jesus. Amém. Sabe uma coisa que durante essa semana a minha mente ficou assim, passando. E aí eu quase abri mão dessa mensagem para falar sobre esse assunto. E eu não vou aqui fazer uma segunda mensagem. Fique tranquilo, fique tranquila. Mas eu fiquei pensando muito sobre o sinal da besta. O sinal da besta, o 666, que Apocalipse fala. As pessoas às vezes ficam imaginando um chip. Já pensaram que era o código de barras do cartão de crédito, do código de barras, né? Já imaginaram que era um chip do celular, do cartão. E assim as pessoas vão tentando
trazer uma literalidade para algo que vai muito além, que é pior do que uma literalidade, que tem a ver com controle. Tem a ver com controle. O 666 significa pessoas que são controladas pela besta. E aí quando a gente pergunta, mas o que é a besta no Apocalipse, né? A gente percebe duas bestas. E é interessante que uma dessas bestas, ela se une à segunda besta, formando como se fosse uma só. E a besta que emerge da terra é uma besta que copia o cordeiro. É muito parecida com o cordeiro. As duas bestas, uma é o poder religioso, outra é o poder político de Roma. É como se ali acontecesse uma junção das duas coisas. E a partir daí, há um controle. Há um controle. E eu comecei a pensar sobre isso durante a semana. E o tempo que nós vivemos é um tempo de controle. Sempre houve um certo controle. E esses controles, à luz de Apocalipse, começam a emergir principalmente no contexto religioso. Olha que interessante. Religioso. A religião que controla. E controla o quê? E controla o quê? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Sobre o controle, por exemplo, da presença de Deus. A religião pode tentar controlar a presença de Deus para você, dizendo que agora a presença de Deus está, agora a presença de Deus não está, agora a presença de Deus é, agora a presença de Deus não é. Existe uma maneira de você fazer com que a presença de Deus aconteça. E aí pensando nisso, eu falei, como que o nosso tempo está tão permeado por essa questão do controle das nossas orações? E aí eu comecei a pensar em mim. Como é fácil poder te controlar? Como é fácil, em nome de Deus, poder controlar a sua vida? Como é fácil poder controlar a vida de tantas pessoas através da religião? Como é fácil produzir a sensação da presença de Deus? De várias formas. Pode ser através da entonação de uma voz, da modulação de uma voz, da manipulação do ambiente, da manipulação da iluminação. Existem tantas formas de convencer você que Deus está te tocando sem Deus estar te tocando é nada. Existem tantas formas de fazer você achar que hoje Deus falou comigo, hoje Deus me sacudiu, hoje Deus fez uma coisa extraordinária sem Deus ter feito nada. E a minha oração, sabe qual foi? Deus, pelo amor do teu nome, não deixe eu ser seduzido por esses controles. Não deixe eu tentar colocar de forma bem subversiva esses recursos de controle sobre a tua igreja. Só me ajude a pregar a tua palavra com simplicidade. Só me ajude a pregar a tua palavra dentro das minhas limitações, mas com fidelidade. E a partir daí, que o teu Espírito Santo pegue a tua palavra e faça com que ela gere transformações verdadeiras na vida das pessoas. Não me deixe cair na tentação de querer exercer algum tipo de mecanismo para falar que Deus está aí, para falar que Deus está fazendo. E aí quando eu olhei para esse texto, olhei para esse salmo, eu falei, gente, que salmo simples, que falas tão simples. E aí eu pensei assim, vou enriquecer um pouquinho essa pregação, vou procurar alguma frase, nada contra essas coisas. Só que eu falei, peraí, até que ponto eu estou confiando de fato que a exposição simples da Bíblia é suficiente para Deus fazer na vida da pessoa aquilo que Ele quer fazer? Até que ponto talvez eu mesmo não duvide disso e abandone a simplicidade e tente encontrar algum jeitinho para validar a palavra de Deus na sua vida? Exemplo, terminar esse culto com todo mundo numa grande euforia, tentar provocar uma grande euforia, ou tentar provocar lágrimas. Não que você não possa chorar, está tudo bem, mas tentar provocar, tentar controlar, que aí depois você fala, nossa, o culto foi, uau, esse culto hoje foi tremendo.
Esse culto, olha, eu arrepiei do alto da cabeça à planta dos pés, faltou eu sair voando. Que Deus faça isso, se Ele quiser. Mas a partir do momento que eu quiser validar a pregação com isso, eu estou me tornando uma besta apocalíptica. Estou fazendo parte da besta que emerge da terra e me unindo à besta que emerge do mar. Eu estou colocando sobre mim e partilhando com vocês o sinal da besta, porque aí vocês vão precisar se utilizar desse sinal para poder ter uma relação com Deus, porque sem esse sinal não há relação com Deus, para você, para mim. Se o culto não terminar com todo mundo vibrando, não houve a presença de Deus. Aí eu te ensino isso, você decora assim. E aí, para a gente terminar validando o culto, eu preciso acionar o sinal da besta em mim e em você. E aí a gente tem a sensação de que, Deus falou, Deus fez. Nesse ambiente que a gente está, que o Espírito Santo fale, e aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito tem a dizer. Vamos louvar a Deus com mais uma canção e depois terminar orando ao Senhor? Você pode ficar em pé, por gentileza?